Sabe o que acontece se você escolher o tipo de banco de dados errado no seu próximo projeto? Olá, meu nome é Fernando Mello e nesse canal eu busco compartilhar o máximo possível de informações a respeito de arquitetura de dados e desenvolvimento de código que envolve de alguma forma banco de dados. Então, se você se interessa por esse assunto, se inscreva. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Teorema CAP, e é um conceito extremamente relevante, você tem que conhecer, porque hoje nós temos mais de 300 bancos de dados no mercado e dependendo do seu caso de uso, alguns bancos são mais adequados do que outros. Bom, primeiro eu vou explicar o que é cada letra, né, o que é cada uma das propriedades do CAP, C, A e P. Depois vou falar sobre a combinação dessas propriedades que forma o Teorema CAP. E é importante você conhecer esse teorema porque quando você tiver algum projeto e tiver que escolher um banco de dados, ele pode determinar qual é o banco de dados mais adequado para o seu caso de uso. A primeira propriedade, consistência, do inglês consistency, significa a garantia de leitura do dado mais atualizado. A gente também costuma dizer que é uma consistência forte, no sentido de que quando você escreve o dado, quando você escreve a informação, todas as leituras subsequentes vão ler aquela informação que você escreveu. A segunda propriedade, disponibilidade, do inglês availability, significa que quando o sistema faz uma requisição, ele sempre recebe uma resposta. Essa resposta não é um erro, ou seja, o sistema sempre está disponível, sempre está aberto para leitura ou escrita, mas pode ser que a resposta não seja consistente, né? Ao contrário da letra C, consistency, que sempre retorna uma resposta consistente. Na disponibilidade, apesar do sistema sempre estar disponível, né, do banco de dados sempre estar disponível, a resposta pode não ser a mais consistente e a gente também costuma dizer que ela produz uma consistência eventual, porque eventualmente a informação não está consistente. A terceira e última propriedade do CAP, tolerância à partição, do inglês partition tolerance, significa que o banco de dados ele é distribuído em vários servidores, em vários nós, e quando existe uma falha, né, uma partição, que pode ser de rede ou do próprio nó, o sistema continua funcionando e só aquela parte da informação é que fica indisponível. Ou seja, o banco de dados ele tolera falhas, né, isso não impede que ele como um todo deixe de funcionar, somente aquela informação específica é que fica indisponível. Então nós temos três propriedades: consistência, disponibilidade e tolerância à partição. E o Teorema CAP diz que um banco de dados pode ter no máximo duas propriedades das três que existem. Isso nos leva também a três possíveis combinações: C e A, C e P e A e P. Os bancos de dados do tipo C e A, ou seja, consistência e disponibilidade, são bancos de dados que oferecem consistência forte, ou seja, toda vez que você escreve uma informação, todas as leituras subsequentes vão ler aquela informação mais recente, mais atualizada. São bancos de dados que oferecem suporte a transações, ACID, e também são bancos de dados que oferecem alta disponibilidade, ou seja, toda requisição que é feita no banco de dados sempre recebe uma resposta, e a resposta consistente, em função de ser C e A. Do ponto de vista de performance, os bancos de dados C e A seguem uma arquitetura shared disk, ou seja, a gente tem uma área de disco e tem os servidores que acessam esse mesmo disco, e em função disso eles sempre escalam verticalmente, eles não espalham os dados em servidores distintos. Por isso, esse tipo de banco de dados ele é mais indicado para workloads estáveis, quando você não tem muita variabilidade de sessões simultâneas, por exemplo. Você pode ter, em média, 100 usuários simultâneos, e você pode ter picos de 150, 200, 300, mas você não vai ter 10 mil usuários simultâneos, né? Se você precisa de escalabilidade massiva, né, se você tem grandes discrepâncias em relação aos requisitos de performance, o ideal seria usar outros bancos de dados que toleram partição, né, porque eles permitem escalar horizontalmente. Os bancos de dados do tipo C e P, assim como os bancos de dados do tipo C e A,
eles suportam consistência forte, ou seja, toda a escrita que você faz, as leituras subsequentes vão ler aquela informação mais atualizada, né? Tem suporte a transações e também suporta a tolerância à partição. Eles toleram partição, eles toleram falhas em nós específicos, porque os bancos de dados do tipo CIP, eles escalam horizontalmente, né? Eles não têm aquela arquitetura shared disk, né? Que todos os servidores apontam para o mesmo disco. Nos bancos do tipo CIP, eles seguem uma arquitetura shared nothing, porque eles não compartilham recursos de infraestrutura. Cada nó, cada servidor tem o seu próprio recurso, né? E quando existe uma falha específica de um nó, somente aquela parte da informação que vai estar indisponível. Ou seja, o CIP ele tem a consistência forte, porém ele tolera alguma falha de servidores. Significa que nem toda escrita vai ser realizada. Se uma escrita ocorrer naquele nó que falhou, ela vai falhar, né? O sistema vai retornar um erro. Do ponto de vista de performance, os bancos CIP são mais adequados quando você precisa de consistência, só que também você precisa de throughput muito alto, de muita performance e escalabilidade, porque eles escalam horizontalmente, ao contrário dos servidores dos bancos de dados do tipo C e A. E por fim, os bancos de dados do tipo AIP, eles têm muita disponibilidade, né? Toda a requisição que você faz, eles sempre retornam alguma coisa, alguma informação, mas essa informação pode não ser consistente, porque como ele suporta, né, tolerância, ele tolera partição, né, ou seja, ele tolera falhas na rede, eventualmente você escreve alguma informação em um nó, essa informação não é replicada para outro nó, e se houver uma leitura nesse outro nó, essa leitura não vai utilizar dados mais recentes, né, porque eles não foram replicados em função da falha, da partição que aconteceu na rede. Então, são bancos de dados que têm muito throughput, eles escalam muito bem, né, não existe sincronia entre os nós não são síncronos, são todos assíncronos, por isso da performance deles. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e mais pra frente eu vou colocar mais alguns vídeos a respeito de conceitos que você aprendeu na faculdade, aprendeu na escola, mas você já esqueceu e que são importantes. Até mais!